E aí galera, Adilson aqui. Hoje vamos dar continuidade na nossa série de vídeos sobre teste de unidade e TDD. E hoje vamos falar um pouquinho sobre injeção de dependência com mock, para que a gente consiga criar classes falsas das nossas dependências. E assim a gente conseguir testar, por exemplo, testar uma classe que tem uma dependência com um banco de dados, sem necessariamente criar uma instância desse banco de dados, ter uma conexão verdadeira com ele. Esse é o propósito do mock. Ou, por exemplo, a gente vai simular uma conexão com uma API de terceiro ou algum arquivo externo. A gente consegue utilizar o mock para a gente ter uma implementação falsa desse recurso que a gente não tem acesso, porque a gente não tem que criar instância válida de tudo, né? Imagina criar instância de banco de dados válida ou criar arquivos que realmente existam. Vai acabar fazendo com que o nosso teste tenha várias coisas que nem vão ser testadas efetivamente e deixando a nossa lógica de lado. Então eu criei uma API bem simplesinha aqui. Ela nem vai funcionar, não pode esquecer de pôr a API aqui, senão não roda. Ela nem vai funcionar a requisição porque eu nem injetei os serviços ali na startup, mas vamos lá, a gente entender o conceito mesmo. Então a gente tem essa API aqui que é para cadastrar cliente. Enquanto o Swagger der lá, como que funciona, como que é a ideia? A gente tem uma API que vai cadastrar cliente. O nosso cliente vai ter 4 propriedades, que é o ID dele, o nome, sobrenome e data de nascimento. Para cadastrar um cliente, tem que garantir que o nome e sobrenome sejam diferentes de vazio ou nulo e a data de nascimento seja maior que 1900. Uma data qualquer, mas a gente poderia pôr uma regra para ser maior que 18 anos, por exemplo. Enfim, é só para o nosso objetivo de teste. Então, nossa API vai cadastrar esse cara. Então, a gente está aqui com o nosso post cliente inserir. Então, imagina só a gente como dev testar aqui a criação do cliente. A gente vem, roda a API, preenche tudo bonitinho aqui e executa. Esse caso são só três saídas, né? Ou seja, o cliente tem o nome, tem o nome, sobrenome e a data, algum deles estiver inválido, vai retornar falso. Caso os 3 estiverem válido, ele vai deixar inserir. Mas imagina que fosse um teste mais complicado, mais complexo. Então, os testes de unidade vêm justamente para isso, para a gente não ter que vir aqui na API, fazer o processo na mão, ou, por exemplo, ir lá no form que fosse o front dessa API para fazer isso. Vamos ver como que vai funcionar esse fluxo aqui. A gente tem nosso inserir. O nosso inserir faz uma camada com a nossa service, que é a nossa camada de serviço. Da nossa service, a gente vai passar para a nossa business, que é na service que vai ficar a unidade de trabalho normalmente numa aplicação, ou seja, a transação atômica no banco de dados geralmente acontece aqui. E aí o service faz todo o encaminhamento desses processamentos. Então do service a gente acessa o cliente da business, ou outras business, mas no nosso caso é só o cliente da business. E da business a gente vai para o repository que teoricamente mandaria para o banco de dados, seria a camada do banco de dados. Não tem implementação nenhuma aqui, ele só retorna 1 sempre. Já é o suficiente para a gente testar. Então, como que seria um teste de unidade disso? A gente quer então testar se o nosso método de validar está certo. Porque um ponto de teste é que o inserir ele é um teste de integração, porque ele vai inserir dado no banco, ele vai inserir dado numa dependência externa. Então, assim, ele deve ser testado sim, mas normalmente o inserir vai cair num Dapper ou no Ant Framework. Principalmente se for Ant Framework, a gente vai estar testando ferramentas que já foram testadas. Você vai estar testando um fluxo que já está muito validado no mercado. Não faz sentido ficar testando se o Ant está funcionando. Então a gente quer testar hoje só o validar, para ver se nosso validar dá certo, sem ficar indo na tela lá toda hora, mudando o cliente para ver se deu certo. Então eu criei um projeto de teste aqui para isso. Para criar um projeto de teste, a gente vem aqui em add new project e pesquisa aqui por NUnit. Ele já aparece NUnit Test Project. Tem outras ferramentas de teste, tem XUnit, tem algumas outras no mercado. O XUnit eu acho que ele não vem por padrão aqui. Já vem sim, legal. O XUnit já também tem, mas hoje a gente vai estar utilizando o NUnit. Então a gente cria um projeto no NUnit e agora vamos testar a nossa cliente business. Então aqui já deixei preparado de ganhar um tempinho. Tem o setup e o nosso teste 1. Então nosso teste 1 vai chamar
validar, underline. Então é aquela conversãozinha de nome, né? Nome do método, você está testando no meio e resultado esperado no final. Só que agora a gente vai ter que criar uma instância da nossa cliente business. Então a gente poderia fazer uma coisa assim. A gente pensaria, então é assim que se faz, né? Cliente business, com o nome cliente business é igual a new cliente business. Mas deu erro. Por quê? Porque a cliente business, ela precisa de uma instância, de uma classe que implementa cliente repository. Então você pega e fala, tudo bem, eu vou criar uma instância da cliente repository aqui instanciar e passar algum parâmetro. Aí, cliente repository, importar dependência com o nome de cliente repository igual a new cliente repository. Até funciona, só que essa implementação aqui ela é verdadeira. E num projeto de produção mesmo, você vai ter uma dependência com o banco de dados aqui. Então, você vai chegar a um ponto que você não vai conseguir instanciar a classe na mão. E aí, como é que vem para resolver nossos problemas com essa instância de classes? Então, a gente pode pegar e fazer da seguinte forma. Vai criar uma variável aqui com o nome de cliente repository. Ela privada, não tem necessidade não, mas como ela tá no escopo da classe, é bom que ela seja privada. Então a gente cria uma instância do cliente repository, só que a gente não vai simplesmente criar a instância aqui direto, a gente vai precisar de uma dependência com um mock. Vamos adicionar o mock nesse projeto nosso. Vamos aqui no get package, pesquisar por mock. O mock já está bem consolidado aí no mercado. Tem outras ferramentas, tem o AutoFar, NSubstitute, tem outros aí no mercado. O que eu estou acostumado a trabalhar é o mock, mas o conceito é sempre o mesmo. Então, a gente não cria uma instância de iRepository direto. A gente vai criar um mock tipo iClient Repository. Vamos importar aqui a referência do mock. Beleza. E aí a gente vai criar uma instância da nossa cliente business. Vai ser private business underline cliente business. Aqui no setup, o que é o setup? O setup é um método que é executado toda vez que um teste roda. Então aqui no setup a gente vai instanciar essas duas classes para garantir que os estados delas sejam sempre válidos, pois a cada execução de um teste, o setup vai passar por ele e vai criar novas instâncias. Então isso garante que essas classes sempre estejam como se fossem novas para cada teste que for ter na nossa classe de teste. Vamos lá, o nosso underline cliente repository vai ser igual a new mock do tipo cliente repository. E agora aquela questão de instanciar a interface. Aí a gente vem com o nosso cliente business é igual a new cliente business, passando como parâmetro quem? Passando o nosso underline mock repository object. E com isso a gente consegue criar uma instância da cliente business que depende da repository sem ter que instanciar as dependências da repository. Isso a gente ganha um tempo tremendo aí com esse tipo de coisa, e a gente não precisa criar uma instância válida do banco. A gente só da instância dele que a gente precisa, por conta que a nossa business precisa dessa instância. E agora a gente vem aqui no nosso teste. Então vamos relembrar aqui que a gente tem as três etapas do teste, né? Que são arrange e o nosso assert. Então arrange é a nossa preparação do teste. O que é a preparação? Instanciar variável, essas coisas, criar resultado esperado e tal. Então, resultado é igual, nós vamos testar o cliente válido. Então, o cliente válido vai ser true. E agora vamos fazer nossa ação. Qual que é a nossa ação? É realmente o processamento que a gente vai validar. Resultado esperado é igual, é só resultado. É igual ao underline cliente business, validar. Validar quem? Validar o cliente com os dados válidos. Então, vou criar um cliente aqui no array.
cliente de TO com novo cliente de TO igual a new cliente de TO. Quando comparando o sobrenome e a data de nascimento igual a new. Deixar esse system aqui, vamos lá, 2000, esse cliente é válido. Vamos pegar esse cliente de TO, passar como parâmetro nosso validar. Vou esconder esse coisinha aqui que faz tempo que tá me incomodando. E agora a gente valida o nosso assert, ou seja, nosso resultado equal to nosso resultado esperado. Vamos aqui. E é that. O nosso resultado é igual ao resultado esperado. Faltando deixar o parênteses aqui. Então, o que aconteceu aqui nesse processo? A gente criou a instância falsa da nossa repository e utilizou ela para criar a instância da nossa business que tem uma dependência. Vamos rodar esse teste aqui para ver se ele vai funcionar. Vou fazer uma build aqui e agora vamos debugar esse teste para ver como isso funciona na prática. Eu já rodei ele de cara, mas era para ter debugado. Ele passou de primeira, mas porque eu já tinha feito ele, deixado ele prontinho. Vamos debugar para entender o que acontece aqui. A primeira coisa que acontece quando você chama um teste, ele vai vir no setup e vai criar uma instância da cliente business. Quando a gente vir aqui na criação pelo F11, a gente vê que esse cliente repository está vindo aqui, ó, não está nulo, ele está mocado pelo mock. E aí ele vai atribuir o cliente repository, que é a dependência que a gente precisa aqui no construtor, para esse cliente repository fake que veio do mock. Depois ele entra na parte do teste em si. Então ele passa pelo arrange, cria o resultado esperado, cria a variável fake do nosso cliente de TO com os valores que são válidos. O ID a gente não valida, o ID vem do banco. Depois ele valida se o nosso validar. Depois ele passa do nosso validar do cliente, vendo se os dados estão corretos, então, nosso cliente. Se o nome for vazio, espaço em branco, ou o sobrenome for vazio, espaço em branco, ou a data de nascimento for menor que essa 1900 de janeiro, retorna falso. Caso contrário, e aí com isso o teste passa, ou seja, o cliente, o dev não precisa ir lá na API e fazer uma validação por vez. E agora vamos fazer a mesma coisa para o nosso cliente inválido. Então, cliente inválido, duplicar o método aqui e trocar o nome, retorna false. Então, se o nosso cliente inválido for retornar false, então o resultado esperado aqui é igual a false. E vamos ver se esse teste vai passar com o cliente válido. Vou tirar esse breakpoint aqui e vou rodar o teste do inválido, retornando false, passando um cliente que está válido. Ele não vai funcionar. Avisou pra gente que um cliente inválido, esse cliente válido vai retornar true. Então vamos um pouquinho sobre sobrenome inválido. E vamos rodar de novo para ver se quando for um cliente inválido mesmo, vai retornar false. Pronto, agora passou a funcionar porque o sobrenome está inválido. Normalmente não é assim que valida dado, mas para o nosso objetivo aqui de teste é o suficiente. Então é isso, galera. Eu espero que ajudem vocês a entenderem um pouco mais sobre teste de unidade. Vou deixar o repositório e os recursos necessários na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.